Om Shanti. Meu nome é Juliette Souza, sou terapeuta de radiestesia quântica e multidimensional e, como é tradição, todo final de ano eu venho lhes compartilhar um pouquinho sobre como vai ser a frequência vibracional do ano seguinte, de que forma que a gente pode se preparar para aproveitar muito melhor, nesse caso, a energia, a frequência vibracional do ano de 2025 e de que forma que a gente pode se preparar para enfrentar os desafios que esse ano traz consigo. De que forma que a gente pode lidar de uma forma muito mais leve através da consciência, para que a gente possa integrar esses aprendizados desde um olhar, desde o observador desapegado, desde o olhar da consciência divina, desde o nosso espírito divino e deixando um pouquinho o ego de lado, né? Para isso eu sempre gosto de trazer um pouco de diferentes visões, um pouco da visão dos arcanos maiores dentro do tarô, um pouco da numerologia, como essa frequência vibracional, nesse caso a numerologia pitagórica, também a partir do que nos diz o oráculo chinês e assim mesmo um pouco do que acota ali a astrologia, certo? Então, por exemplo, esse ano de 2025, como é que a gente pode saber qual que é o tipo de vibração na numerologia? Simplesmente a gente vai somar os dígitos, né? Que vai dar o 2 mais o 0, mais o 2 e mais o 5. A frequência que vai nos dar é justamente o número 9. A frequência do 9, ela vai trazer é o último número, né, que a gente vai ter nesse processo dos dígitos, do 1 ao 9, e depois começamos com o 10, ou os números de 2 dígitos. Então, assim, o que significa isso? Que é um número, um tipo de frequência vibracional que vai trazer a finalização de ciclos. O processo onde a gente vai ter que fazer um apanhado, onde a gente vai ter que dar uma olhada mais profunda para nós mesmos, para o nosso interior, para a gente poder enxergar o que a gente precisa integrar dentro desse ciclo, nesse caso de 9 anos, certo? Então, quando a gente tem uma finalização de ciclos numa frequência 9, a gente vai pegar esses últimos anos, esses últimos 9 anos, e para isso eu recomendo fazer como se fosse uma espécie de um plano, pegar uma agenda onde você consegue escrever de cada ano qual foi o seu maior desafio e qual foi o seu maior aprendizado. E que você possa ir vindo dentro desses anos qual que foi talvez o desafio, a situação que foi se repetindo das vezes com mestres diferenciados, com situações diferentes, mas que em essência traziam a mesma lição. Então, se a gente teve que repetir aquela lição durante esses anos, ou algumas vezes durante esses anos, significa que a gente não conseguiu integrar essa situação com sabedoria. Portanto, era absolutamente necessário que a vida trouxesse com essa ajuda sábia que ela tem, essas situações de forma repetitiva para a gente poder integrar esses aprendizados através da nossa consciência divina, para contribuir no nosso processo de evolução consciencial e espiritual. Lembrando que tudo aquilo que a gente vai vivenciar, não vem do além, não vem do acaso, são experiências que nós mesmos escolhemos antes de reencarnar, antes de vir para a Terra. Por quê? Porque tinha a ver com aquilo que era para contribuir no nosso processo de evolução de consciência como alma. E assim mesmo, se a gente teve que vir a reencarnar para a Terra, ou nesse plano dimensional, é porque fazia parte do nosso processo e foi uma escolha própria. Então, dentro desse processo, onde a gente vai conseguir olhar para quais esses desafios, para quais são esses aprendizados que a gente precisa trabalhar, ou que a gente talvez não conseguiu de alguma forma poder abstrair aquele aprendizado, e às vezes a gente pode ficar numa vibração de ressentimento, uma vibração de vítima, onde a gente fica justificando o porquê que a vida, entre aspas, ou o universo nos tratou mal naquela situação, ou de alguma forma a gente ficar revoltado com aqueles episódios, ou esquecendo de alguma forma
que a gente precisava aprender, aquilo que a gente precisava abstrair daquela situação. Então, por exemplo, desde o processo dos arcanos maiores, a gente vai falar que a frequência do nome vai estar com a carta do eremita. E o que ele implica? O eremita vai trazer esse processo de sabedoria. Então, o que significa? Dentro desse ciclo de 9 anos, a gente precisa olhar aquelas situações, aqueles processos da nossa vida desde um olhar maduro, desde o olhar do sábio, quer dizer, também implica que a gente precisa ser muito mais leve conosco. Em que sentido? De não precisar nos autoflagelar porque a gente teve que repetir certos aprendizados ou porque a gente está passando novamente por certas questões que a gente não aprendeu daqueles nossos erros, e na verdade são erros, entre aspas, que fazem parte desse processo de desenvolvimento pessoal, de crescimento, que a gente precisa passar. Tudo é perfeito, sempre como é. Nada está fora de lugar, nada está fora desse curso na nossa vida. Então, de a gente compreender, talvez nessa primeira situação eu consegui integrar essa e essa outra parte desse desafio. Nessa outra situação, novamente, que se repetiu de alguma forma aquele padrão, eu consegui integrar essa outra questão. Então, de a gente conseguir perceber, através dessa maturidade, dessa sabedoria, esses processos de uma forma mais leve, certo? E, de alguma forma, dentro do horóscopo chinês, também, quando vai trazer esse olhar da serpente de madeira, que vai falar que a gente vai estar nessa vibração que vai compensar ainda em fevereiro do ano que vem, né, no caso do horóscopo chinês, que vai falar também dessa energia de sabedoria, né? Então, assim, o que acontece quando a gente passou por esse ciclo de 9 anos? A gente vai ter, naturalmente, uma capacidade maior para observar aquelas situações desde o observador desapegado, de conseguir fazer um apanhado, mas desde um olhar de o que eu preciso abstrair, o que eu preciso integrar, e sem esse processo de autoflagelo, correto? Então, tem algumas pessoas que podem ser naturalmente muito mais autocríticas consigo mesma. Então, é um chamado para você ser, de alguma forma, mais flexível, mais leve com esse seu próprio processo. Sempre lembre-se, muitas vezes, de como é que você falaria para uma amizade, para um familiar, para alguma pessoa que você ama, né? Quando ela te contar algum problema, alguma situação, você vai dizer realmente, você merecia, isso é muito bem feito para você. Não, você vai tentar falar, olha, você conseguiu fazer o teu melhor. E você conseguiu integrar essa situação desde as ferramentas, desde a tua capacidade naquele momento. E apenas isso. Então, por que a gente não pode fazer esse mesmo processo de leveza com nós mesmos? Então, de começar a aceitar esses processos de aprendizado de uma forma mais leve, aceitar esse processo de encarnação que a gente vai ter aqui nesse plano, de integrar que a gente escolheu essas experiências que a gente foi vivenciando ao longo desses 9 anos, e que a gente foi crescendo, foi evoluindo, a gente não ficou estagnado. Então, essa energia da serpente de madeira também vai dizer que a gente vai ter um olhar muito mais aguçado dessa vez. A gente vai começar a tomar essas decisões através de toda essa sabedoria que foi adquirida durante esse ciclo. Então, a gente vai deixar de agir no piloto automático. Uma outra questão é que dentro desse processo da astrologia também fala e também vai trazer complementariedade com o que já falam os arcanos maiores, com o que já traz também o processo de numerologia, que dentro desse processo de autocrescimento, desse olhar para dentro de si, de que forma que a gente pode trabalhar esse nosso autocuidado, também vai vir esse cuidado pelo entorno. Esses processos ou trabalhos de voluntários, processos de solidariedade, de ter essa vontade de ajudar ao próximo, mas justamente o desafio está em conseguir fazer esse equilíbrio. E os tipos de conjunções que estão regendo esse ano vão trazer uma facilidade maior para a gente conseguir encontrar esse equilíbrio. Por quê? O foco
está em que a gente possa fazer esses processos de desapego, esses processos de finalização de ciclos, daquilo que não nos serve mais, aquilo que tem a ver com essa bagagem que não vamos levar mais para esse próximo ano 2026, onde a gente vai ter um ano 1. Então, esses novos começos, esses novos inícios não podem ser mais com certos tipos de crenças, certos tipos de comportamentos, certos tipos de hábitos normalmente autodestrutivos que vão nos impedir de a gente conseguir desplegar o nosso maior potencial e o nosso verdadeiro potencial em conexão com o nosso eu superior, com a fonte de amor incondicional. Então, quando a gente consegue manter esse equilíbrio de poder sim ajudar as outras pessoas, assim como a gente está fazendo esse processo de olhar para dentro de si, de começar a nos trabalhar em diferentes questões para melhorar a nossa qualidade de vida no geral, não só espiritual, emocional, profissional, mas também financeira, inclui com que a gente possa trazer processos de introspecção mais profundos e de consciência, onde a gente possa agir estando nessa quinta dimensão, estando nesse aqui e o agora. Então, esse processo de sabedoria que fala a serpente de madeira vai sendo adquirido ao longo desse ciclo desses 9 anos. Então, assim, o que significa isso? Que também a gente vai estar muito mais conectado no aqui e no agora com as situações que a gente está vivenciando, e isso vai nos permitir poder aproveitar muito melhor as oportunidades que a gente tenha no nosso entorno, oportunidades que se a gente estivesse no piloto automático não seria possível de aproveitá-las agora. Então isso vai gerar momentos propícios para a gente poder semear projetos, começar com projetos tanto a nível pessoal ou em sociedade, ou que tem que ver a nível profissional, em todos os âmbitos da nossa vida, onde a gente possa colocar sementes que vão ter uma durabilidade a longo prazo. Tudo aquilo que vai estar em conexão com o nosso superior, com a nossa essência divina, o que tem a ver com esse propósito da nossa alma nesse plano. Tudo aquilo que for superficial, tudo aquilo que esteja em desconexão com quem que somos, tudo aquilo que esteja mais em conexão com o entorno, com a matrix, com o desejo pelo status, com o ego no geral, vão ser questões que vão ter uma durabilidade fugaz, vão ser praticamente só desse ano, não vão conseguir ter uma perdurabilidade no tempo. Então, o importante é que você, dentro desse ano, veja que você possa ir retirando aquilo que não serve mais para você, não faz mais parte da sua realidade, de você conseguir retirar de fato, que você possa cortar isso de raiz. E aí você precisa fazer esses processos de introspecção semanais, mensais, que você consiga fazer um processo de planejamento em si. Aonde que eu quero focar, por exemplo, esse primeiro trimestre, seja na minha saúde pessoal, seja numa mudança de alimentação, numa mudança de hábitos, a nível físico, por exemplo, onde você precisa trazer um maior cuidado para o seu corpo físico, porque é necessário para você ter um equilíbrio emocional e espiritual também. Essa é a energia que vai trazer este ano para vocês, essa consciência de estar no aqui e no agora, que a gente precisa cuidar tanto do nosso corpo físico como do nosso corpo espiritual, mental e energético, porque tudo isso vai andar num conjunto. Então é como se você precisasse fazer um detox de tudo aquilo que não serve mais para começar esse ciclo novo através dessa vibração muito mais elevada. E o que vai trazer também é uma energia de uma boa fortuna, que vamos chamar nesse sentido de boa sorte, alguns podem dizer, mas dentro do horóscopo chinês, que se vai explicar como esse momento onde a gente pode aproveitar essas oportunidades, onde tudo vai estar colocado de forma sincrônica, mas normalmente a vida funciona dessa forma, sempre quando a gente esteja numa vibração da consciência espiritual, da consciência divina. Se a gente está em desconexão da nossa essência divina, normalmente a gente vai estar no piloto automático. Esse processo natural, ou a energia que vai nos influenciar e que vai potencializar de a gente poder fazer esses processos de introspecção mais profundos, vai facilitar com que a gente esteja
muito mais conectado com essa sincronicidade natural da vida. Então, é um momento de você renovar os aspectos que você possa ter em diferentes âmbitos da sua vida. O que você está procurando na área profissional? O que você está procurando na sua área de saúde em todos os âmbitos? O que você está procurando, por exemplo, num relacionamento, seja de amizades ou um relacionamento amoroso, que você possa gerar esses processos, que você possa integrar dentro de si, que é o que eu desejo para esses novos ciclos. Realmente, dentro desses anos, o que eu percebi dentro desse meu processo de autoconhecimento, o que eu estou procurando de verdade, para que a partir daquilo você possa projetar e planejar aquilo que realmente você deseja. E assim você poder fazer as suas visualizações, poder fazer as suas projeções, poder andar em conjunto com esse tipo de energia. E dessa forma você vai poder materializar isso dentro dos diversos âmbitos da sua vida, da sua, digamos, da sua existência no geral. Agora, se você não tem esse processo de autoconhecimento profundo, é difícil que você saiba quem que você é e o que você deseja. Então, é importantíssimo dar uma olhada mais profunda para cada um desses anos. Como eu disse, de você conseguir colocar quais que foram os desafios em cada um desses anos, quais foram os aprendizados maiores, aquilo que trouxe maior desafio, que de alguma forma você se viu repetindo durante ano tras ano. São questões que você vai precisar integrar de fato. Agora, esse processo de autocuidado e de autoconhecimento vai permitir com que você consiga colocar também limites saudáveis. Em que sentido? Que você consiga falar que não, consiga dizer eu não desejo isso, eu não vou fazer isto, evitar de ser impelido de alguma forma pelo entorno ou pelo parceiro ou pela família a terminar fazendo algo que você não quer ou que não esteja em condescendência com aquilo que tem a ver com a sua essência divina ou o seu propósito. Então, isso vai evitar que você tenha um desgaste de energia desnecessário. Então, como sempre, o que eu vou fazer? Recomendar de vocês fazerem a sua meditação, fazer o seu processo de introspecção diário. São rotinas, são hábitos que também vai lhes ajudar a ficar no momento presente, a ficar no aqui e no agora. Então, é o momento de vocês aproveitarem essa energia de fechamento de ciclos, mas que também vocês vão criar, né, esses momentos para colocar essas sementes novas daquilo que realmente vocês desejam nesse novo ciclo das suas vidas. De coração a coração desejo muita luz, muita paz, muita sabedoria, muita energia de abundância, de prosperidade, que as suas almas possam se desplegar nessa energia radiante do amor incondicional nesse novo ano de 2025. E de coração gostaria de agradecer todo esse acompanhamento de todas as pessoas que seguem o meu trabalho, de alguma forma sempre estão me solicitando, seja alguma das meditações ou alguma das mensagens, que esse ano tenho colocado realmente menos conteúdo, mas que nesse 2025 vamos vir com muita força. Tem uma nova equipe ali que vai estar comigo também, me ajudando, e com certeza vai ter novo conteúdo para vocês, e do pouco que eu aprendi até hoje, e possa ir transmitindo também esse conhecimento, esse aprendizado que faz parte desse caminho da minha alma, certo? Então, gratidão por me acompanhar nesse processo e por estarmos juntos nessa jornada. Muita luz, muita paz e um maravilhoso ano 2025 para vocês. Até mais. Namastê.